Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que o homem foi feito no sexto dia. Também diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós, homens, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos no sexto dia. O homem é o número 6. E Deus, na verdade, são 6 espíritos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Deus eram 6 espíritos que se manifestava e que o povo via. Aí quando o homem pecou, Deus extraiu dos seus 6 espíritos a palavra que é Jesus e criou um corpo para ele separado. Aí Deus passou a ter 7 espíritos. Entendeu? Que a palavra que era pronunciada pelos 6 espíritos de Deus, ela era falada, mas porém ela é neutra, que ela não era vista. Aí Deus fez a palavra dele se materializar em Cristo e criou um corpo para Jesus aqui na terra para ele nos salvar. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é o número 7, ele é o 7º Espírito de Deus, a perfeição. Jesus é a palavra de Deus. Jesus sempre esteve em todos os 6 Espíritos de Deus, porque ele era a palavra. Quando os 6 Espíritos de Deus falavam, era Jesus falando. Aí Deus fez Jesus materializar e deu um corpo para ele aqui na terra. Aí passou-se o 7º Espírito de Deus. Então, irmãos, aí você junta Jesus, que é o 7º Espírito de Deus, com os outros 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é a palavra de Deus. Todos os judeus que guardavam o sábado na antiguidade, ele descansava no sábado, ele estava dando testemunho que ele esperava o descanso no Salvador Jesus Cristo, que era o 7º Espírito de Deus. Por isso que ele guardava o dia 7, é o 7º dia, o 7º Espírito de Deus. Então você junta os 7 Espíritos de Deus, que é a perfeição de Deus, a palavra, que são os 10 mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Você junta Jesus, que é o 7º Espírito de Deus, a perfeição, com os outros 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Então todo aquele que diz que é cristão tem como dever obedecer todos os 10 mandamentos. Amém? Isto é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Isto é adorar a Deus em espírito e em verdade. Fora de qualquer mandamento desse, você está vivendo uma mentira. Portanto, orai e vigiai. Irmãos, e Jesus disse assim, sede simples como a pomba. Quando Jesus disse sede simples como um pombinho, ele estava dizendo sede simples como o Espírito Santo de Deus é. Porque o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus Cristo no batismo em forma de um pombinho. E quando você lê Isaías 53, lá diz assim que, falando de Jesus, que nós olhando para ele, nós não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Que ele era desprezado de todos. E mesmo assim o Espírito Santo pousou sobre Jesus no batismo e deu testemunho que ele era o nosso Salvador. Isso fala da humildade do Espírito Santo de Deus. E depois Jesus disse assim, sede prudente como a serpente. Quando Jesus disse sede prudente como a serpente, ele estava dizendo sede prudente para obedecer conforme está escrito nos outros 9 mandamentos. Porque o número 9 no hebraico é a serpente. Os 9 mandamentos é a serpente, são mandamentos de amor. Por isso que Jesus falou assim, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Entendeu? E é por isso também que diz que o leão ele contém a serpente. O leão é os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos que é a serpente. Por isso que diz o leão contém a serpente. Amém? Portanto, orar e vigiar, para ser cristão verdadeiro, tem que trafegar dentro dos mandamentos. Jesus é a porta estreita e os 9 mandamentos é o caminho apertado. A paz do Senhor, orai por mim, irmãos.